Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a construção do gráfico de uma função quadrática. Para isso a gente precisa primeiro montar uma tabela com alguns valores que a gente pode atribuir a x para que a gente possa encontrar o valor de y a partir da função dada, a partir da lei de associação dada. E aí a gente pode ver aqui que eu montei a tabela e coloquei alguns valores para x. Então eu já tenho os valores de x e vou depois encontrando os valores de y para cada valor de x que eu tenho. Então, pego essa função, substituo valores de x. Aqui, por exemplo, vamos lá. O menos 3 é o valor do x, então eu vou colocar onde for x, eu vou substituir por menos 3. Então fica assim, menos 3 elevado ao quadrado, esse 2 aqui em cima, menos, olha, aqui é o sinal de mais, mas aqui o menos, o 3 é menos, então vai ficar menos 3. Vou fazer essa conta ali fora. Então você vai ver que menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Por que 9? Porque eu multiplico o menos 3 duas vezes. Esse 2 de cima aqui, a gente estudando potenciação, a gente vai ver, vai lembrar que esse 2 significa a quantidade de vezes que eu multiplico a base. Então, por exemplo, aqui vai ficar menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que eu multiplicar menos 3 vezes menos 3. Se eu multiplico menos 3 vezes menos 3, vai dar 9. Vou colocar aqui, menos 3 vezes menos 3. E o menos que está aqui fora. Isso aqui vai ser igual a quê? Menos por menos dá mais, 3 vezes 3, 9. 9 menos 3. Isso aqui dá 6. Então, eu encontrei o valor dessa função aqui, com o valor de x igual a menos 3. Encontrei que é 6. Então, aqui, nesses pontos aqui, ó, o ponto vai ser x e y. Porque é esse ponto que eu vou montar lá no gráfico. Então, vai ficar menos 3 para x e 6 para y. Vamos fazer aqui com o menos 2. Menos 2 ao quadrado, menos 2. Está menos, então substitui aqui. Menos 2 ao quadrado, a gente já sabe como fazer. O menos 2 vai dar 4, porque é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2. Então, o valor de y vai dar 2. Vai ficar assim, menos 2 para x e 2 para y. Fazendo agora em relação a menos 1. Substituindo. Menos 1 ao quadrado é a mesma coisa. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. E o menos aqui da fórmula dá 1 menos 1, 0. Então vai ficar menos 1 para x e 0 para y. Agora em relação ao 1 meio. Aliás, menos 1 meio. Então fica assim. Menos 1 meio ao quadrado, menos, porque aqui também é menos, 1 meio. Vamos fazer essa conta lá fora. Botar aqui os valores que estavam. Então vamos lá. Menos 1 meio ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar. Fazendo a mesma coisa em relação aqui em cima, só para vocês verem como é que faz. Menos 1 meio vezes menos 1 meio. Menos por menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Fiz só essa primeira parte aqui. Tá? Só para vocês verem como é que resolve. Então fica 1 quarto, isso aqui eu transformei em 1 quarto, menos 1 meio. Como é que eu resolvo isso aqui? Ou arranjar uma maneira melhor da gente facilitar isso aqui para resolver. Eu vou repetir 1 quarto
menos... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse denominador aqui ficar 4. Como é que eu faço isso? Eu multiplico todo mundo por 2. Se eu multiplico por 2, em cima vai ficar 2. 2 vezes 1 é 2. E embaixo vai ficar 4, porque 2 vezes 2 dá 4. Então aqui vai ficar o seguinte. 1 quarto menos 2 quartos. O sinal da maior fração aqui é menos, então vai ficar o sinal de menos. 2 quartos menos 1 quarto vai ficar 1 quarto. Então fica a resposta sendo menos 1 quarto. Menos 1 meio e menos 1 quarto. Vamos para essa outra aqui. Y igual a 0. 0 ao quadrado menos 0. Essa aqui é fácil. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 0 dá 0. Então vai ficar aqui 0 e 0, esse ponto. 1. Agora, sinal positivo, diferente daqui. Então, simplesmente eu faço 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2. Nem precisei fazer a conta aqui fora. 1 ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 mais 1, que é igual a 2. Então vai ficar 1 para x e 2 para y. Agora 3 meio. Vou colocar entre parênteses para saber. 3 meio ao quadrado mais 3 meios. Isso aqui vamos fazer fora essa conta. 3 meio ao quadrado. Agora eu não tenho a história do sinal positivo ou sinal negativo, então vou fazer a conta só dessa partezinha aqui, depois eu complemento lá. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 2 dá 4. Então eu tenho que esse valor aqui ficou 9 quartos. 9 quartos mais 3 quartos. Aliás, 3 meios. 9 quartos mais 3 meios. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu dobrei esse valor aqui. Dobrando em cima e embaixo não vai modificar o valor. O que é que eu faço? Eu vou repetir primeiro 9 quartos mais, multiplicando por 2 todo mundo, porque eu quero que isso aqui embaixo fique 4, vai ficar 6, porque 2 vezes 3 é 6, e 2 vezes 2, 4. Soma de frações com o mesmo denominador, eu simplesmente repito o denominador e somo os numeradores. 9 mais 6, 15. Fica 15 quartos. Então aqui vai ser 15 quartos. 3 meios e 15 quartos. Mesma coisa aqui, em relação a 2, só repetindo, vai ser 2 ao quadrado, lembrando que agora é positivo, mais 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 2, isso aqui vai dar igual a 6. O nosso ponto vai ser, então, 2 e 6. Então, a partir de agora, eu já posso montar o gráfico da função. Então, agora nós vamos montar o gráfico a partir dos pontos que foram encontrados. É claro que eu já tinha o valor de x e agora eu encontrei também os valores de y e eu tenho esses pontos aqui. Menos 3 e 6, menos 2 e 2, menos 1 e 0, menos 1 meio e menos 1 quarto, 0 e 0, 1 e 2, 3 meios e 15 quartos e 2 sextos. Vamos lá então. Primeiro ponto que eu vou procurar seria o menos 3 e o 6. Primeiro observe o seguinte, aqui eu tenho um plano cartesiano, eu chamo isso de plano cartesiano. O plano cartesiano eu tenho 2 eixos
ortogonais esses eixos. Aliás, esses eixos são perpendiculares aqui. Então, eu tenho x, que é na horizontal, que eu chamo de abscissa, e eu tenho y, que é na vertical, que eu chamo de ordenada. Quando eu junto os dois pontos, eu tenho as coordenadas do ponto. Então, vamos lá. Primeiro ponto, menos 3. Então, eu vou aqui para x. Sempre o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Então, eu começo a marcar a partir do x. Então, vamos lá. Menos 3x, eu vou fazer chegar até... Aliás, menos 3, que é o valor de x, eu vou fazer chegar pontilhando até o 6, que está aqui, que é o y. Então, vamos lá. Eu pontilho aqui e chego até o 6, que é y. E aí, agora sim, eu tenho esse ponto aqui, menos 3 e 6. Depois eu vou para menos 2 e 2. Menos 2 está aqui. Eu vou fazer com 2. Fazer o encontro desses dois valores aqui. Pronto, agora eu tenho outro ponto aqui. Esse ponto é menos 2 e 2. Vou agora para menos 1 e 0. Menos 1 para x e 0 para y. O 0 é justamente esse encontro aqui. Então, quando eu tenho menos 1 e 0, eu vou marcar no menos 1. Esse aqui seria o valor que eu vou marcar. Depois vem menos 1 meio. O que é menos 1 meio? É um valor que está aqui. Aqui, na metade entre 0 e 1, é justamente entre 0 e menos 1, é menos 1 meio. Então, aqui esse valor, menos 1 meio. Menos 1 meio e menos 1 quarto. Então, o que é menos 1 quarto? Menos 1 quarto, ele vai estar aqui. O y é menos 1 quarto. Vai estar aqui. Eu divido esse entre 0 e 1, eu divido aqui em 4. Então, vai ficar mais ou menos aqui. Esse valor aqui. Isso aqui seria menos 1 quarto. Então, eu junto esses dois, eu pontilho aqui o valor de x com menos 1 quarto. E aí eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto é menos 1 meio e 1 quarto. Não dá para eu anotar aqui. E agora o outro ponto. O outro ponto depois vem o 0 e o 0. 0 e 0, então vai ser 0 para x e 0 para y. Então é esse ponto aqui. 0 e 0. Agora eu vou fazer 1 para x, agora é positivo, 1 para x e 2 para y. Então eu pontilho 1 para x e vou chegar até 2. E pronto, cheguei a 2. 2y. Pronto, esse é outro ponto. Então vocês anotam aí, esse pontinho coloca aqui. 1 e 2. Agora eu vou pegar o valor 3 meios. O que é 3 meios? 3 meios, se eu dividir 3 por 2, dá 1 meio. Então, 1,5, aliás. Então, 1,5 é aqui. Então, seria 1,5 para x e 15 quartos para y. 15 quartos, ele vai dar um valor, se eu dividir 15 por 4, dá menos que 4. Então, vai dar quase 4. Então, vou encontrar o valor mais ou menos por aqui. Pontilhando. Então, seria mais ou menos esse ponto aqui. Pronto. Aqui, aliás, eu já tenho o ponto 15. Aliás, o valor 15 quartos, que é 15 dividido por 4, dá menos que 4 um pouquinho. Então, fica aqui. E esse outro ponto aqui é 2 para x. 2 para x e 6 para y. 2 vai encontrar lá em cima com 6 de y. E aí, eu marco esse pontinho aqui. Olha, eu já tenho alguns pontos e agora eu posso montar o meu gráfico. Como é que eu monto o gráfico? Eu pego de um lado, vou juntando esses pontinhos aqui até formar o gráfico. Então, olha lá.
aqui, desço para esse outro ponto, desço para cá, venho para esse último ponto aqui. Esse ponto aqui vai se chamar o vértice da parábola. Continuo, agora eu vou subindo. Vocês veem que isso aqui é uma parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Lembra uma antena parabólica. O gráfico vai ser isso, vai ser essa coisa aqui. Lembrando que aquela função, ela é f de x igual a x ao quadrado mais x. E aí depois a gente vai aprofundar o estudo, quando o valor de x, por exemplo, o valor de A, aliás, aqui é 1, essa concavidade é para cima, ela é aberta para cima. Se o valor fosse menos x aqui, por exemplo, a concavidade seria para baixo, mas isso a gente vai aprofundar em outro momento. Então é isso que vocês estudem para poder fazer, aprender a fazer, resolver questões desse tipo construindo o gráfico.